Gente, prestem atenção no que eu vou contar, porque essa história é sobre o silêncio. Não é o silêncio da noite, não. É aquele silêncio que engole a gente, que mastiga as horas e deixa a alma do tamanho de um caroço de azeitona. Essa história começa em Curitiba, uma cidade linda, mas que tem um frio que entra pelos ossos e, se a gente não tiver cuidado, entra também pela alma. O personagem principal é Seu Joaquim, um senhor de 70 e poucos anos, cabelos brancos ralos, o olhar cansado de quem já viu a vida passar por 3 encruzilhadas diferentes. Joaquim era viúvo há quase 4 anos, mas para ele parecia que Lúcia tinha partido na última semana. A dor não diminuía, ela só se transformava, virando uma mobília pesada dentro da casa. A casa de Joaquim ficava ali no Batel, um apartamento antigo, cheio de lembranças e agora vazio de vozes. Lúcia era a voz da casa. Era ela quem ria alto quando a novela passava. Era ela quem xingava o time de futebol na televisão. Era ela quem perguntava 100 vezes por dia se ele queria mais um café. Quando Lúcia se foi, a casa ficou muda. E com ela, Seu Joaquim também emudeceu. Ele tinha filhos, tinha netos, mas sabe como é a vida moderna, né? Os filhos estavam longe, cada um correndo atrás do seu corre. Ligavam sim, ligavam no domingo. Perguntavam se ele estava bem, se precisava de alguma coisa. E Joaquim, sempre com aquele nó na garganta, respondia: "Tudo bem, meu filho, tudo em ordem por aqui." Mentira, não estava tudo bem. A vida de Joaquim tinha virado uma rotina de repetições. Ele acordava às 6h30, não porque tivesse algo a fazer, mas porque o corpo não entendia que não havia mais pressa. Ele coava o café, só para ele, uma xícara solitária. Lia o jornal, embora as notícias parecessem vir de um mundo que não era o dele. Depois sentava-se na poltrona da sala, aquela de couro gasta onde ele e Lúcia costumavam ver filmes antigos, e ali ficava. O tempo passava de um jeito esquisito. Tinha dias que ele piscava e já era noite. Tinha dias que o relógio parecia um castigo, cada tic-tac uma punição pela sua existência prolongada. O maior problema de Seu Joaquim não era a falta de companhia física, era a falta de propósito. Ele se sentia invisível. Ele pensava: se eu sumir amanhã, quem vai notar além da conta de luz que vai parar de ser paga? Ele passava dias inteiros sem abrir a boca para dizer uma palavra sequer. O único diálogo que tinha era com a televisão, ou, nas raras vezes, com a atendente eletrônica do banco. Eram dias, gente, dias de silêncio absoluto. A garganta dele chegava a doer, como se os músculos da fala tivessem atrofiado por falta de uso. E aí, a solidão começou a fazer o trabalho dela, que é corroer a gente por dentro. Joaquim começou a ter pensamentos ruins, pensamentos que ele empurrava para o fundo da mente, mas que volta e meia voltavam flutuando como sujeira na água. Pensamentos sobre desistir, sobre dar um basta naquele teatro de um homem só. Ele olhava para as fotos de Lúcia, que sorria em todas elas, e sentia uma culpa imensa, como se ele estivesse traindo a memória dela ao querer fugir. Mas a dor era maior que a culpa. A dor era um bicho faminto que não se saciava nunca. No fundo do seu armário, guardado dentro de uma caixa de sapatos, ele tinha o que chamava de kit de emergência. Não era um kit de primeiros socorros. Era um vidro de remédios que o médico tinha receitado para dormir, mas que ele vinha guardando, sem usar, contando as pílulas de vez em quando. Ele olhava para o vidro e pensava: é só tomar tudo de uma vez. Aí, o silêncio para. Essa era a realidade dura de Seu Joaquim. A realidade de muitos idosos no Brasil, invisíveis, esquecidos no canto. Mas Joaquim tinha um tesouro, um pequeno segredo que o mantinha, por um fio, preso à vida. Ele tinha uma carteira de couro, dessas bem antigas, que já estava desbotada e mole de tanto tempo. Dentro, no compartimento mais secreto, ele guardava uma nota de R$ 5 amassada. Não era pelo valor, claro, era pelo que estava escrito nela. Essa nota era de Lúcia. A história era simples. Um dia, há uns 5 anos, eles estavam apertados de grana no final do mês. Lúcia estava no supermercado e ligou para ele, desesperada, porque faltavam R$ 5 para completar o valor da compra. Joaquim correu, levou a nota e Lúcia, na correria, pegou a caneta emprestada da caixa e escreveu bem pequeno, na borda da cédula: "Te amo, Joca, para sempre." Ele nunca mais gastou aqueles R$ 5.
A nota era um amuleto, um pedaço palpável do amor que o tinha sustentado por mais de 50 anos. Nos dias em que a solidão apertava mais, ele tirava a carteira, abria, olhava para o "Te amo, Joca", e sentia um calorzinho fugaz no peito. Era o último suspiro de Lúcia para ele. Naquela terça-feira fria de maio, em Curitiba, o céu estava cinza chumbo, prometendo chuva. Joaquim precisava sair. Ele estava sem pão francês. E pior, o gás tinha acabado. Não dava para fazer nem o café solitário. A ideia de sair o enchia de ansiedade. Sair significava interagir. Significava se expor ao mundo barulhento e indiferente. Mas a necessidade era maior. Ele vestiu o casaco mais grosso, o cachecol de lã que Lúcia tinha tricotado há décadas e pegou a carteira. Sentiu o volume da nota de R$ 5. Um conforto. O mercado ficava a 3 quadras. O caminho era lento. Joaquim andava devagar, observando a pressa dos outros. Jovens correndo com fones de ouvido, mães apressadas, carros buzinando. Ele sentia que era um fantasma, atravessando a vida dos outros sem ser notado. Ao entrar no supermercado Brasil, o cheiro de café e pão fresco o atingiu, despertando uma ponta de saudade de casa, da casa que ele não tinha mais. Ele pegou uma sacola de pães, um botijão de gás pequeno e uma garrafa de leite. Coisas básicas, o mínimo para sobreviver mais uma semana. A fila do caixa estava grande, claro. Terça-feira à tarde, horário de pico de quem volta do trabalho. Joaquim suspirou apoiando-se no carrinho. Ele escolheu o caixa mais rápido, o número 7. No caixa 7 estava Ana Paula. Ana Paula tinha 20 e poucos anos, usava o uniforme verde-limão do mercado e ostentava um sorriso que parecia colado no rosto, obrigatório para quem lida com o público. Mas o sorriso dela era só fachada. Por dentro, Ana Paula estava exausta. Estudava à noite, trabalhava o dia todo para pagar a faculdade de pedagogia e estava brigada com a mãe por causa de um namorado que ela sabia que não prestava, mas insistia em manter. Ela passava os produtos com uma velocidade impressionante, mal olhando para os clientes. Para ela, eles eram apenas um fluxo contínuo de códigos de barra e dinheiro. Quando chegou a vez de seu Joaquim, ele se aproximou com a dignidade de quem está prestes a cumprir uma missão chata, mas necessária. "Boa tarde, senhor", disse Ana Paula, a voz mecânica. "Boa tarde, minha filha", respondeu Joaquim. Foi a primeira vez que ele usou a voz em quase 48 horas. Saiu um pouco rouca. Ana Paula não ouviu. Estava ocupada passando o botijão de gás. "Deu R$ 43,50, senhor." Joaquim tirou a carteira, abriu o compartimento principal, onde guardava as notas maiores. Ele estava nervoso. Sempre ficava nervoso na hora de manusear dinheiro, porque suas mãos tremiam um pouco, culpa da idade e da falta de firmeza. Ele tirou uma nota de R$ 50. E foi aí que aconteceu o desastre, gente. O momento crucial que mudaria o rumo dessa história. Ao puxar a nota de 50, o couro da carteira, já frouxo e gasto, agarrou a ponta da nota de R$ 5, a nota do "Te amo, Joca", e a puxou junto. A nota de Lúcia, dobrada e amassada, escorregou da carteira de Joaquim, deu um pequeno vôo silencioso e caiu bem ali, entre a esteira do caixa e a máquina de cartão. Joaquim estava focado em entregar os R$ 50 para Ana Paula. Ele nem viu. Ana Paula pegou a nota, digitou o valor e abriu a gaveta do caixa para dar o troco. R$ 7,50, senhor, ela disse, estendendo as moedas e uma nota de 5 para ele. Joaquim pegou o troco, agradeceu com um aceno de cabeça e começou a guardar o dinheiro no bolso da calça, sem sequer abrir a carteira novamente. Ele estava tão apressado para sair daquele lugar barulhento, tão mergulhado no seu próprio casulo de solidão, que não notou o pequeno pedaço de papel que jazia a seus pés. Ana Paula, por sua vez, estava esperando o próximo cliente. Ela nem olhou para cima. Joaquim pegou a sacola de pães e o botijão, deu meia volta e saiu do mercado, voltando para a Rua Cinzenta. O resto do dia de seu Joaquim foi igual a todos os outros dias. Ele chegou em casa, guardou o gás, fez o café, comeu um pedaço de pão e voltou para a poltrona. A diferença é que agora ele estava um pouco mais cansado. Quando a noite caiu e as luzes da cidade começaram a acender lá fora, o silêncio do apartamento se tornou sufocante. Joaquim estava no limite. Os pensamentos ruins voltaram com força total, como uma maré alta. Ele pensou: não aguento mais esse peso.
essa invisibilidade, essa espera por nada. Ele foi até o armário, abriu a caixa de sapatos e tirou o frasco de comprimidos. Ele sentou-se na beirada da cama, segurando o vidro gelado na mão. Ele precisava de força, precisava de Lúcia. Automaticamente, ele levou a mão ao bolso interno do casaco para pegar a carteira. Abriu o compartimento secreto, aquele que guardava a nota sagrada. O dedo dele tateou o couro. Vazio. Joaquim franziu a testa. Ele abriu a carteira completamente, desdobrou os compartimentos, verificou cada dobra. A nota de R$5 não estava lá. Onde estava? Ele tinha certeza que a tinha visto mais cedo. Ele a sentiu quando saiu de casa. Um pânico frio subiu pela espinha de Joaquim. Aquela nota não era só dinheiro. Era a última conversa que ele tinha tido com Lúcia. Era a garantia de que ele ainda era Joca. Ele vasculhou os bolsos do casaco, da calça. Nada. Será que ele a tinha gastado? Não, era impossível. Ele só tinha usado a nota de 50. A única conclusão possível era que ela havia caído. E se caiu, caiu onde? O mercado. O desespero de Joaquim era físico. Ele começou a chorar, um choro seco, sem lágrimas, que vinha lá do estômago. A perda da nota era a perda final. Era como se agora Lúcia tivesse partido de vez. Era a confirmação de que ele estava totalmente sozinho. Ele olhou para o frasco de comprimidos na cama. O peso da mão que segurava o vidro pareceu aumentar 10 vezes. Pronto, ele pensou. Não sobrou mais nada para mim aqui. A dor da perda da nota, somada à dor crônica da solidão, o empurrou para a beira do precipício. Ele estava pronto para desistir. Ele estava pronto para acabar com o silêncio de uma vez por todas. Enquanto seu Joaquim estava em casa, de frente para o seu destino, a vida continuava no Supermercado Brasil. Ana Paula, no caixa 7, estava terminando o seu turno. Ela já estava com a cabeça nas aulas de amanhã. O fluxo de clientes tinha diminuído. Ela começou a limpar e organizar sua área de trabalho, um ritual automático. Limpou a esteira, organizou as sacolas. Quando ela se curvou para pegar uma caneta que tinha caído, a luz fluorescente do mercado iluminou algo no chão, bem no vão entre a máquina de cartão e a gaveta. Era uma nota de R$5, dobrada e velha. Ah, ótimo, pensou Ana Paula cansada. Mais um cliente que perde dinheiro. Ela pegou a nota, pronta para colocá-la na caixa de achados e perdidos, que ficava lá no fundo, ao lado do depósito. Mas algo na nota a fez parar. A nota estava rabiscada. Ela abriu a cédula. A letra era miúda. Parecia de alguém mais velho, meio trêmula. Ana Paula leu as palavras escritas à caneta na borda inferior da nota. Te amo, Joca, para sempre. Ana Paula ficou paralisada. Ela não sabia quem era Joca, não sabia quem tinha escrito aquilo. Mas a mensagem a atingiu de um jeito que ela não esperava. Ela passou o dia lidando com gente apressada, mal-humorada, estressada, e de repente, ali estava um pedaço de puro afeto, de uma promessa eterna. Essa nota não era apenas dinheiro perdido, era um relicário. Ana Paula olhou ao redor, mas o mercado estava vazio, exceto por alguns funcionários nos corredores. Quem teria perdido isso? Teria sido o senhor de casaco grosso que estava ali há pouco? O velhinho silencioso? O coração de Ana Paula, que andava meio endurecido pela rotina, deu um pequeno salto. Ela sentiu uma pontada de tristeza genuína por quem quer que fosse o dono. Perder algo assim deve doer mais do que perder a carteira inteira. Ela dobrou a nota de novo, segurando-a com cuidado. Era tarde demais para tentar encontrar o cliente. Ela teria que deixar na gerência. Mas Ana Paula hesitou. O gerente só jogaria a nota num pote. E se o dono não voltasse amanhã, ela seria esquecida. E se o Joca precisasse urgentemente desse lembrete? Uma ideia maluca, impulsiva, surgiu na cabeça de Ana Paula. Era uma coisa que ela nunca faria. Ela não era de se envolver com as coisas dos clientes, mas a exaustão da sua própria vida, a falta de carinho que ela sentia, fez com que essa pequena prova de amor alheio parecesse vital. Ela pegou sua caneta, uma Bic preta, e virou a nota de R$5, procurando um espaço em branco, longe da declaração original de Lúcia. Com a caneta na mão, Ana Paula pensou: o que eu diria para alguém que perdeu o que mais importa? Ela respirou fundo e começou a escrever com a letra cursiva, meio apressada, mas cheia de uma intenção que ela nem sabia de onde vinha. Ela queria que o Joca soubesse que alguém tinha visto o amor dele, que ele não estava invisível.
Ela escreveu uma frase curta, simples, mas que vinha do fundo da alma cansada dela. Ana Paula dobrou a nota, colocou-a no bolso do avental e foi bater o ponto. Ela não ia deixar a nota com a gerência. Ela ia levá-la para casa e amanhã de manhã, se o senhor voltasse, ela o entregaria pessoalmente. Se ele não voltasse, ela faria o possível para garantir que a nota chegasse até ele. O que Ana Paula não sabia era que naquele exato momento, a sua pequena atitude de carinho e esperança era a única coisa que separava seu Joaquim do fim. De volta ao apartamento frio, seu Joaquim estava com o frasco de remédios aberto na mão. As pílulas brancas pareciam minúsculas e inofensivas, mas ele sabia o poder que tinham. A ausência da nota de Lúcia o tinha desarmado completamente. Ele não tinha mais o escudo. Acabou, Lúcia. Ele sussurrou para o vazio. Eu não consigo mais ficar aqui sozinho. Me perdoa. Ele levou o frasco à boca. A mão tremia tanto que as pílulas ameaçavam cair. Ele fechou os olhos, pronto para engolir tudo e se entregar ao sono eterno. Mas, de repente, um pensamento o atingiu. Um pensamento tão trivial que era quase ridículo, mas que o fez parar. O botijão de gás. Ele tinha comprado o botijão, mas não o tinha instalado. E se ele morresse, o gás novo ficaria ali, sem uso. Era um desperdício. Que bobagem, ele pensou, mas o pensamento o manteve parado por mais um segundo. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro de mofo do apartamento. Eu preciso instalar o gás. Não posso morrer e deixar a casa sem café para amanhã, se houver um amanhã. Era a desculpa mais fraca do mundo, mas era o suficiente para quebrar o impulso daquele momento terrível. Com a mão ainda tremendo, ele colocou o frasco de volta na cômoda. Ele não fechou a tampa, mas o afastou da beirada. Ele precisava de 20 minutos para instalar o gás. 20 minutos de trabalho braçal, de concentração. 20 minutos para adiar a decisão final. Joaquim desceu até a área de serviço, suando frio, e começou a lutar com a mangueira do gás. A tarefa era difícil para ele. Ele estava fraco, desnutrido emocionalmente. Demorou mais de 20 minutos. Quando ele finalmente conseguiu apertar a braçadeira e ouvir o chiado do gás entrando, ele se sentiu exausto. Ele subiu as escadas cambaleando. Olhou para o frasco de comprimidos. O impulso tinha passado, mas o desespero continuava ali, sentado ao seu lado na cama. Amanhã, ele pensou. Se eu não conseguir achar a nota amanhã, eu paro de adiar. Eu acabo com isso. Ele deitou na cama, vestido, sem tirar o casaco. O apartamento estava frio. Ele chorou não pelo medo de morrer, mas pela dor de ter perdido o último laço com Lúcia. Ele precisava voltar ao mercado. Precisava procurar a nota, mesmo que fosse inútil. Era a única missão que lhe restava. Com essa determinação fraca, mas urgente, seu Joaquim finalmente conseguiu fechar os olhos, enquanto a noite de Curitiba se aprofundava ao seu redor. No dia seguinte, Joaquim acordou com a luz fraca da manhã. O corpo doía, mas a mente estava focada em uma única coisa: a nota. Ele se levantou, tomou o café coado, graças à sua pequena pausa na decisão de morrer, e saiu de casa antes das 8 da manhã. O mercado ainda estava abrindo. Ele se dirigiu diretamente ao balcão de informações, quase correndo. Uma moça mais velha, com um crachá de supervisora, o atendeu. Bom dia, senhor. Posso ajudar? Joaquim estava ofegante. Bom dia, eu perdi uma nota de dinheiro ontem. Uma nota de R$5. A supervisora, acostumada com notas perdidas, pegou um pote de plástico cheio de moedas e cédulas amassadas. O senhor perdeu aqui dentro? Eu acho que sim. No caixa 7 eu estava pagando o gás. Mas não é o dinheiro, moça. É que ela está rabiscada. Tem uma mensagem nela. A supervisora revirou o pote. Notas de 2, de 10 moedas sujas, mas nenhuma nota de 5 com rabiscos. Não tem nada aqui, senhor. Sinto muito. Talvez o caixa tenha pego e colocado na gaveta. E o caixa de ontem à tarde ainda está aí? O caixa 7? Era a Ana Paula. Ela só chega depois das 9h30 hoje, senhor. Joaquim sentiu o chão sumir. Ele teria que esperar mais de 1h30. Uma eternidade. O senhor quer esperar? Pode sentar ali na lanchonete. Joaquim não conseguiria comer nada. Ele foi até a lanchonete, pediu uma água e sentou-se, olhando fixamente para o relógio na parede. Cada minuto era uma tortura. Ele repassava o momento do pagamento, tentando lembrar onde a nota poderia ter caído. Ele tinha a sensação de que,
Se não recuperasse aquele papel, ele não teria mais forças para voltar para casa. Enquanto isso, Ana Paula chegava ao trabalho pontual com sua mochila nas costas e a nota de R$ 5 de seu Joaquim bem guardada no bolso do avental. Ela estava ansiosa para ver se o senhor voltaria. Ela bateu o ponto e se dirigiu ao caixa 7. Ao passar pela lanchonete, ela viu um senhor de casaco grosso, pálido, olhando para o nada. Era ele, o senhor silencioso do dia anterior. Ele parecia que tinha passado a noite em claro. Ana Paula sentiu o coração apertar. Ela sabia exatamente o que ele estava esperando. Ela se dirigiu ao balcão e, discretamente, chamou a supervisora. Cida, bom dia. O senhor ali na lanchonete, ele perdeu alguma coisa ontem? Cida apontou o pote de achados e perdidos. Ele perdeu uma nota de R$ 5 rabiscada, mas eu já olhei e não está aqui. Ele está esperando você, disse que pagou no seu caixa. Ana Paula sorriu levemente e tocou o bolso do avental. Não se preocupe, Cida. Eu encontrei. Eu estava limpando o caixa e ela estava no chão. Eu guardei para entregar a ele pessoalmente. A supervisora deu de ombros. Que bom. Vai lá devolver. Ele parece que vai ter um infarto de preocupação. Ana Paula respirou fundo. Este não era um simples ato de devolver dinheiro. Ela estava prestes a devolver a um homem a última prova do amor da sua vida. E de quebra, entregar a ele uma mensagem que ela tinha escrito no calor da emoção, sem pensar nas consequências. Ela tirou o avental, colocou-o sobre o caixa e se dirigiu à lanchonete. Joaquim estava de costas. Ele não a viu se aproximar. Ana Paula hesitou por um segundo. A linguagem corporal dele era de pura derrota. Seu Joaquim? Ela chamou, a voz suave, não a voz mecânica do dia anterior. Joaquim se assustou. Ele se virou e viu a jovem caixa de uniforme parada ali. Sim, minha filha. Ana Paula tirou a nota de R$ 5 do bolso. Ela estava dobrada 2 vezes. O senhor deixou cair isso ontem, quando estava pagando no meu caixa. O olhar de Joaquim se fixou na nota. Um raio de esperança o atravessou, tão intenso que doeu. Ele estendeu a mão trêmula, quase com medo de que fosse uma miragem. É ela? Ele perguntou com a voz embargada. É ela sim, senhor. É a nota do Joca. Joaquim pegou o papel. A textura era familiar. Ele desdobrou a nota. E ali estava. O Te amo, Joca. Para sempre. De Lúcia. Ele fechou os olhos, apertando a nota contra o peito. As lágrimas que não vieram na noite anterior, vieram agora. Quentes e abundantes. Ele estava salvo. Lúcia não o tinha abandonado. Ana Paula, vendo a reação dele, sentiu um nó na garganta. Ela nunca tinha visto um cliente chorar assim por causa de R$ 5. Joaquim abriu os olhos, tentando se recompor. Muito obrigado, minha filha. Você não tem ideia. Você salvou a minha vida. Ana Paula balançou a cabeça sem jeito. Que isso, senhor? É meu dever. Joaquim estava prestes a guardar a nota no seu lugar sagrado na carteira, quando ele notou. Ele viu uma caligrafia diferente, na parte de trás da nota, que ele tinha segurado sem ver. Uma letra de caneta Bic, mais moderna, mais forte. Ele desdobrou a nota totalmente, e seus olhos, já embaçados de lágrimas, se fixaram na frase que Ana Paula tinha escrito no canto da cédula, como um sussurro. Joca, não desista. O amor dela ainda está aqui, e o mundo precisa de você. O mundo precisa de você. Essa frase não era Lúcia, não era um fantasma. Era uma pessoa real, jovem, que ele nem conhecia, que o tinha visto, que tinha lido o seu segredo e, por algum motivo, tinha lhe enviado uma mensagem de vida. Joaquim olhou para Ana Paula. Ele não conseguia falar. Ele estava vendo pela primeira vez em anos a pessoa à sua frente. Não um código de barras, não uma máquina, mas uma alma. Você, Joaquim começou, a voz sumindo. Você que escreveu isso? Ana Paula engoliu em seco. Sim, senhor, eu li a mensagem da sua esposa e me deu um aperto no coração. Eu senti que o senhor precisava saber que não está sozinho. A solidão de seu Joaquim era um bloco de gelo que se quebrou naquele instante. Ele tinha se sentido invisível por tanto tempo, e ali estava alguém que não só o tinha visto, mas tinha lido a sua dor e respondido a ela com uma gentileza inesperada. O mundo precisa de você. Aquelas 6 palavras eram mais poderosas que qualquer dose de remédio. Eram a permissão para continuar. Eram o propósito que ele tinha perdido. Joaquim não sabia o que dizer.
Ele não podia abraçá-la, não podia dar a ela um presente, mas ele podia dar a ela a sua verdade. Minha filha, ele disse, tirando o cachecol e limpando o rosto. Eu ia desistir ontem à noite. Eu estava pronto, mas eu perdi isso e tive que voltar. E você me deu isso aqui. Ele apontou para a frase na nota. Você me salvou de verdade. Você me deu um motivo para o café de amanhã. Ana Paula, a jovem exausta que só pensava em pagar as contas, ficou chocada. Ela tinha salvado uma vida com um rabisco impulsivo? As lágrimas vieram para ela também de surpresa. Seu Joaquim, ela murmurou, eu só queria que o senhor soubesse que alguém se importa. Naquele momento, ali na lanchonete do Supermercado Brasil, no meio do corre-corre de Curitiba, a vida de seu Joaquim mudou de direção. Ele tinha voltado para buscar a morte, mas encontrou um bilhete que o forçava a buscar a vida. Ele tinha sido visto, e ser visto, para ele, era o começo de tudo. Ele olhou para a nota, agora com 2 assinaturas de amor, a de Lúcia, eterna, e a de Ana Paula, um empurrão para o futuro. Eu preciso fazer alguma coisa, Joaquim pensou. Não posso deixar que o mundo precise de mim e eu fique aqui parado. Ele guardou a nota com cuidado redobrado. Ana Paula, ele disse, com a voz firme, você me fez um favor imenso, e eu vou retribuir. Eu prometo. Eu só preciso descobrir como. Ele saiu do mercado, mas era um Joaquim diferente. O casaco era o mesmo, o passo era lento, mas o peso nos ombros tinha diminuído. Ele não estava mais voltando para um vazio. Ele estava voltando para casa com uma missão: descobrir como o mundo precisava dele. A primeira coisa que ele pensou foi: eu preciso ocupar o meu tempo com algo que não seja esperar a morte. O que um velho viúvo de Curitiba poderia fazer? Ele não tinha mais a força da juventude, mas tinha tempo, muito tempo. Ele lembrou de um panfleto que tinha visto na igreja sobre voluntariado. Ele sempre achou que voluntariado era coisa para gente que tinha muito dinheiro ou muito vigor. Mas agora ele tinha um propósito. Ele foi direto para casa, mas não sentou na poltrona. Ele foi para o telefone. Procurou o número da paróquia de Santo Antônio, onde ele e Lúcia tinham se casado. Ele ligou, e a voz do outro lado atendeu, cansada, mas educada. Bom dia, paróquia de Santo Antônio. Bom dia, disse Joaquim. Eu sou Joaquim. Eu estou ligando porque, bem, eu quero ser voluntário. O que um senhor de 70 e poucos anos pode fazer para ajudar? A vida estava apenas começando a se desenrolar para seu Joaquim. Ele não sabia, mas o caminho do voluntariado o levaria a lugares e a conexões que ele jamais imaginou. A solidão, pela primeira vez em anos, estava sendo desafiada. E tudo por causa de uma nota de R$5, perdida e encontrada, no chão de um supermercado de Curitiba. Ele esperou, ansioso, pela resposta da paróquia, pronto para se reinventar. O peso do frasco de comprimidos que ele tinha deixado destampado na cômoda era agora infinitamente menor que o peso da responsabilidade de viver. Gente, prestem atenção na virada que a vida deu para seu Joaquim. Ele estava ali, segurando o telefone, esperando a resposta da paróquia de Santo Antônio, e o coração dele batia forte. Não era o medo da morte que o assustava mais. Era o medo de viver de novo, de falhar nessa nova missão. A voz do outro lado, a secretária da paróquia, era prática. O senhor disse que tem mais de 70 anos, seu Joaquim? E qual seria a sua experiência? Joaquim engoliu em seco. Minha experiência, minha filha? Bom, eu fui contador por 40 anos, mas agora eu tenho tempo livre, muito tempo, e eu sou bom em organizar coisas e em escutar se precisar. A secretária pigarreou. Olha, seu Joaquim, a gente precisa de voluntários de todo tipo, principalmente agora que o frio apertou. O senhor se incomodaria de trabalhar com doações, roupas, cobertores, cesta básica. É um trabalho pesado, mas a gente precisa de alguém que catalogue e organize tudo antes de distribuir. Organizar. Isso ele sabia fazer. A vida dele estava uma bagunça, mas os papéis ele sempre manteve em ordem. Eu não me incomodo não, quando eu posso começar? A secretária, talvez surpreendida pela urgência na voz daquele idoso desconhecido, marcou para a manhã seguinte. Joaquim desligou o telefone e sentiu uma vertigem. Ele tinha um compromisso. Ele tinha que sair de casa. Ele tinha que fazer. Ele foi até a cômoda, pegou o frasco de comprimidos, fechou a tampa com força e guardou-o de volta na caixa de sapatos, no fundo do armário. Não era que a ideia de desistir tivesse sumido de vez.
Não, a solidão é uma doença crônica, mas agora ele tinha um antídoto, um pequeno escudo. O bilhete de Ana Paula, dobrado e seguro na carteira, era a prova de que ele não estava mais jogando sozinho. Na manhã seguinte, seu Joaquim se arrumou como se fosse para uma reunião importante. Ele tirou o terno que não usava desde o funeral de Lúcia, mas achou que era demais. Colocou uma calça de sarja, um suéter limpo e, claro, o cachecol de lã. O prédio da paróquia ficava a uns 20 minutos de ônibus. Pegar o ônibus era por si só uma aventura. Ele não fazia isso há meses. O barulho, as pessoas esbarrando à pressa. Quando ele chegou ao salão paroquial, era um caos organizado. Montanhas de sacolas plásticas, caixas de papelão transbordando, o cheiro de naftalina misturado com poeira. O frio da manhã curitibana entrava pelas janelas altas. No meio da confusão, uma mulher baixinha, forte, com cerca de 60 anos, com um avental florido e uma voz de comando, estava gritando instruções. Era Dona Elza, a coordenadora das obras sociais da paróquia. Bom dia, Dona Elza. Eu sou o Joaquim, voluntário novo. Dona Elza parou, olhou para Joaquim de cima a baixo e não sorriu. Ela era do tipo que precisava de ação, não de conversa fiada. Joaquim, que bom que veio. Aqui não tem moleza, viu? Preciso que o senhor comece a separar essas doações por tipo. Roupas de criança para um lado, adulto para o outro. E veja o estado. Se tiver buraco, joga fora. Não podemos dar lixo para os pobres. Ela entregou a ele um par de luvas de pano e apontou para uma montanha de roupas. Joaquim estava acostumado a mexer com números e documentos, não com meias furadas e casacos velhos. Mas ele aceitou. Ele não estava ali para escolher o trabalho. Estava ali para provar que o mundo precisava dele. Ele começou devagar. As mãos, um pouco atrofiadas pela inatividade, demoravam para desdobrar as roupas. Ele tinha que se curvar para ver as etiquetas. O silêncio que ele tanto cultivava em casa era quebrado pelo falatório de Dona Elza e de outras duas voluntárias que conversavam sobre a vida alheia. No começo, ele se sentiu invisível de novo. As mulheres conversavam entre si, nem notavam a presença dele. Ele era só mais um corpo ali, separando trapos. A solidão tentou morder. Uma voz na cabeça dele sussurrava: "Você está fazendo um trabalho inútil, Joaquim. Você trocou o silêncio confortável pelo barulho e pelo cansaço." Ele parou ofegante, enfiou a mão no bolso interno do casaco, tateou a carteira e sentiu o volume da nota de R$ 5. Ele não atirou, mas só o toque era o suficiente. Ele lembrou do rosto de Ana Paula, sério e gentil. Lembrou da frase: "O mundo precisa de você." Não, ele pensou. Eu preciso fazer isso direito. Ele começou a aplicar a lógica de contador à bagunça. Ele pegou caixas vazias, rotulou-as. Feminino P, masculino G, crianças 4, 6 anos. Ele começou a dobrar as roupas com precisão, como se estivesse organizando a papelada do imposto de renda. Em menos de uma hora, a montanha de doações começou a se transformar em pilhas organizadas e categorizadas. Dona Elza, que estava ocupada no telefone, desligou e olhou para o setor de Joaquim. Ela franziu a testa. "Uau, seu Joaquim, o senhor é rápido e organizado. Esse aqui estava uma bagunça total. O senhor tem o toque de Midas para a organização, hein?" Joaquim sorriu. Foi um sorriso pequeno, enferrujado, mas foi um sorriso de verdade. "Obrigado, Dona Elza. É o hábito." Aquele pequeno elogio, vindo de uma mulher que parecia feita de concreto, valeu mais do que 1000 horas de terapia. Ele tinha sido útil. Ele tinha feito a diferença. Seu Joaquim passou a ir à paróquia 3 vezes por semana. O trabalho era cansativo. No final do dia, ele voltava para casa com as costas doendo e o cheiro de poeira e roupas velhas nas narinas. Mas pela primeira vez em 4 anos, ele voltava para casa cansado, não esvaziado. A rotina de voluntariado forçou-o a se reconectar com o básico: comer direito para ter energia, dormir para descansar. Ele começou a falar mais. As voluntárias, vendo sua dedicação silenciosa, começaram a incluí-lo nas conversas. "Seu Joaquim, o que o senhor acha? Essa saia dá para alguém usar ou é melhor para pano de chão? Seu Joaquim, a gente vai fazer um bazar no sábado. O senhor nos ajuda com o troco? O senhor que é bom com números." Ele se sentia parte de algo. Ele era o seu Joaquim, o organizador. O silêncio do seu apartamento
Não era mais o silêncio da morte, mas sim o silêncio do descanso merecido. Ele ainda sentia falta de Lúcia, claro. A saudade é a sombra que nunca vai embora. Mas a dor não era mais um bicho faminto. Era uma lembrança doce, misturada à gratidão. Toda noite, antes de dormir, ele tirava a carteira. Ele olhava para a nota de R$ 5. O Te Amo, Joca, de Lúcia. E logo abaixo a letra cursiva de Ana Paula. O mundo precisa de você. Ele precisava retribuir. Uma semana depois de ter recuperado o seu tesouro, Joaquim sentiu uma necessidade urgente de voltar ao supermercado Brasil. Ele não precisava de pão nem de gás. Ele precisava ver Ana Paula. Ele chegou no mercado no meio da tarde. O caixa 7 estava funcionando. E lá estava ela, a mesma fisionomia de cansaço, mas com o uniforme impecável. Ele esperou na fila, observando-a. Ela passava os produtos com a mesma pressa. O sorriso mecânico estava de volta. Ela não o tinha visto ainda. Quando chegou a vez dele, Joaquim colocou uma caixa de bombons sortidos na esteira. Era o único presente que ele conseguia pensar. Algo simples, mas que trouxesse um pouco de alegria. Ana Paula pegou a caixa. Boa tarde, senhor. Só isso? Ela olhou para o rosto dele e a ficha caiu. O velhinho do bilhete. O sorriso dela mudou. De mecânico, passou a ser surpreso e genuíno. Seu Joaquim, que bom ver o senhor. Boa tarde, Ana Paula. Ele respondeu, a voz mais firme do que na última vez. Eu vim aqui só para te ver. E para te dar isso. Ele apontou para os bombons. Ana Paula ficou vermelha. Nossa, senhor, não precisava. Que gentileza. Preciso sim, você sabe por quê, ele disse olhando-a nos olhos. Você é a prova de que a gente não está sozinho neste mundo, mesmo quando a gente acha que está. Ela escaneou a caixa de bombons. Deu R$ 22,90, seu Joaquim. Ele pagou, mas não se moveu. E como o senhor está? O senhor disse que ia procurar um propósito. Estou na paróquia, Ana Paula. Voluntário. Mexendo com doações. É cansativo, mas é bom. Ele viu no rosto dela um reflexo do seu antigo desespero. Olheiras profundas, um cansaço que ia além do físico. E a senhorita? Como estão os estudos? O trabalho? Ana Paula suspirou, apoiando-se no balcão. Ah, seu Joaquim, é a correria de sempre. A faculdade pesa, o estágio não paga, e a gente tem que aguentar o tranco aqui. Tem dia que a gente só queria sumir, sabe? Joaquim sentiu uma conexão profunda. Ele sabia exatamente o que era querer sumir. Eu sei, minha filha. Eu sei bem. Mas você me ensinou uma coisa muito importante. A gente só desiste quando a gente para de acreditar que a gente é útil para alguém. Você é útil. Você salvou um velho ranzinza. Ana Paula sorriu, pegando a caixa de bombons e colocando-a debaixo do balcão. Eu fico muito feliz, seu Joaquim. De verdade. Mas eu não fiz nada demais, só escrevi o que senti. E o que você escreveu me deu o café de amanhã, ele insistiu. Guarde isso, Ana Paula. Você tem um coração bom. Não deixe essa correria de Curitiba endurecer ele. Ele se despediu deixando-a pensativa. Ele não a tinha salvado das contas, nem da faculdade, mas ele tinha feito o que ela fez por ele. Ele a tinha visto e a tinha lembrado do valor dela. Joaquim saiu do mercado com o peito leve. A missão de retribuir estava apenas começando. Ele sentia que Ana Paula precisava de mais do que bombons, mas por enquanto a conexão estava estabelecida. Os meses de junho e julho passaram e o inverno curitibano o apertou. O frio, antes um aliado da sua solidão, agora era um desafio a ser superado. Joaquim estava diferente. A vizinhança, que mal o via, começou a notar. Ele saía de casa todos os dias, mesmo quando chovia. Ele andava mais ereto. Ele tinha até engordado um pouco porque Dona Elza insistia que ele tomasse a sopa quente que a paróquia servia no almoço. Na paróquia, o trabalho de Joaquim se tornou essencial. Ele não era apenas um separador de roupas. Ele usou suas habilidades de contador para organizar o estoque de alimentos, criando um sistema de controle que a igreja nunca teve. Ele sabia exatamente quantos quilos de arroz e feijão eles tinham e quando precisariam de mais. Ele se tornou o guardião silencioso da despensa. Um dia, o padre Marcelo, o pároco, chamou Joaquim para o escritório. Seu Joaquim, sente-se, por favor. Joaquim se sentou apreensivo. Será que ele tinha feito algo errado? O senhor está aqui há alguns meses, e eu preciso dizer, o seu trabalho transformou a nossa operação. Antes a gente distribuía de forma desorganizada. Agora,
A gente sabe exatamente para onde o recurso está indo. O senhor é um presente de Deus para esta paróquia. Joaquim sentiu os olhos marejarem de novo. Elogios, reconhecimento. Ele tinha esquecido como isso era bom. Obrigado, padre. Eu que agradeço a oportunidade. O senhor não sabe o quanto isso está me ajudando. Eu sei, Joaquim. O voluntariado é assim. A gente pensa que está ajudando os outros, mas na verdade, a gente está salvando a nós mesmos. O padre continuou. Mas eu tenho um desafio maior para o senhor. Nossa igreja tem um projeto de alfabetização de adultos que está parado há 2 anos. A gente tem as apostilas, tem a sala, mas não temos um coordenador que organize as turmas, faça a matrícula e mantenha a disciplina. Joaquim franziu a testa. Alfabetização? Eu não sou professor, padre. Mas o senhor é organizado, seu Joaquim. E o senhor tem a paciência de quem já viveu muito. Não precisa ensinar a ler. Precisa dar a estrutura para que os professores voluntários trabalhem. É um trabalho social importantíssimo, Joaquim. Tem gente de 70, 80 anos que quer aprender a ler a Bíblia, ler o jornal, mas não tem chance. O padre estava apelando diretamente para a sua nova necessidade. Ser necessário. Joaquim pensou em Lúcia. Ela amava ler, amava os livros. Ela teria adorado essa ideia. Ele olhou para o padre Marcelo. Eu aceito, padre, mas o senhor tem que ser paciente. Eu estou enferrujado. O senhor tem todo o tempo do mundo, Joaquim. Seja bem-vindo ao nosso projeto de educação. O projeto de alfabetização, chamado Luz do Saber, se tornou o novo foco de seu Joaquim. Ele limpou a sala, organizou as mesas, catalogou as apostilas. Ele fez planilhas no computador. Sim, ele teve que reaprender a usar um programa básico, o que o fez sentir-se útil tecnologicamente. A primeira turma era pequena, 7 alunos, todos idosos, alguns mais tímidos que ele. No primeiro dia de aula, Joaquim estava nervoso. Ele não ia dar aula, mas tinha que fazer a recepção. Ele estava parado na porta, com sua prancheta na mão, quando uma senhora baixinha, de rosto vincado e olhos curiosos, se aproximou. O senhor é o seu Joaquim, né? O organizador? Sou eu, sim, seja bem-vinda. Eu sou a Geni, e estou aqui para aprender a ler. A vida toda passei vergonha por não saber. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde, dona Geni, disse Joaquim, com uma convicção que ele não sabia que tinha. Ele estava falando sobre a alfabetização, mas também sobre a vida dele. Ele passou a tarde ouvindo as histórias daqueles idosos que tinham trabalhado a vida toda na roça ou em serviços braçais e que agora, no final da jornada, buscavam a dignidade de ler. Eles eram invisíveis para a sociedade, assim como ele tinha sido. E agora, ele era o elo de conexão deles com o conhecimento. A cada muito obrigado sincero, a cada sorriso de um aluno, a casca de solidão de Joaquim se quebrava um pouco mais. Seu Joaquim não se esqueceu de Ana Paula. Ela era o seu anjo da guarda não oficial. Ele pegou o hábito de ir ao mercado uma vez por mês, não para fazer compras grandes, mas para vê-la. Ele sempre levava algo pequeno, um chocolate, um pão de queijo da padaria, e ele sempre perguntava como ela estava. Em uma dessas visitas, Ana Paula estava com o rosto mais abatido do que o normal. Seu Joaquim, que bom que o senhor veio. Eu estou quase desistindo da faculdade. O que houve, minha filha? A mensalidade aumentou e eu estou com dificuldade para pagar. E o pior, meu namorado, ele terminou comigo, eu estou exausta. Joaquim, o homem que mal falava, agora se sentava com ela na lanchonete do mercado, depois que o turno dela acabava, e a ouvia. Olha, Ana Paula, sobre o namorado, deixe ele ir. O que é seu, volta. O que não é, a gente agradece a lição e segue em frente. Sobre a faculdade, Joaquim pegou a carteira. Ele tirou a nota de R$5, mas a segurou firme, como um talismã. Eu não posso te dar dinheiro para a faculdade. Eu não tenho tanto, mas eu posso te dar um conselho de contador velho. Não desista do que é seu. Um diploma ninguém te tira. O que você precisa é de um plano, de alguém que te ajude a ver a saída. Ele se lembrou do que ela tinha escrito. O mundo precisa de você. Você me deu a força para viver. Agora, eu vou te dar a força para lutar. Eu posso te ajudar a organizar suas finanças, a ver onde você pode economizar, onde você pode cortar. Eu posso fazer isso se você quiser. Ana Paula olhou para ele incrédula. Aquele senhor que mal conseguia falar há meses estava oferecendo ajuda financeira e emocional como um avô. Seu Joaquim, o senhor faria isso por mim? Você fez mais por mim, minha filha.
Ele respondeu com a voz embargada. Você me tirou do fundo do poço. Me deixe te ajudar a sair desse buraco. Aquele acordo selou a amizade inesperada entre o velho viúvo de Curitiba e a jovem caixa de supermercado. A vida de seu Joaquim, que era um deserto cinzento, estava começando a florescer. Ele tinha a paróquia, onde ele era o guardião do saber. Ele tinha os alunos, que o enchiam de orgulho. E ele tinha Ana Paula, que ele ajudava com as planilhas financeiras, encontrando um pequeno alívio nas contas dela, garantindo que ela pudesse continuar na faculdade por mais um semestre. A sua saúde melhorou tanto que, quando ele foi ao médico para a consulta de rotina, o doutor quase não o reconheceu. Joaquim, o que aconteceu com o senhor? O senhor está com o rosto mais corado, o senhor está sorrindo, e o seu peso está estável. O que o senhor está tomando? Joaquim sorriu, um sorriso grande e completo. Eu estou tomando uma dose de propósito, doutor, e um bilhete de R$5. O médico ficou confuso, mas anotou no prontuário. Melhora significativa do quadro depressivo. Paciente engajado em voluntariado. Joaquim havia descoberto que o antídoto para a solidão não era a companhia constante, mas sim a conexão e a utilidade. Ele não passava mais dias sem falar com ninguém. Ele falava com Dona Elza sobre o estoque, com os professores sobre o currículo e com os alunos sobre o traçado das letras. Ele falava com Ana Paula sobre orçamento e sobre sonhos. Ele percebeu que a invisibilidade que o atormentava não era causada pelo mundo, mas sim pela sua própria escolha de se esconder. Quando ele se abriu, mesmo que minimamente, o mundo o viu. E o pequeno tesouro, a nota de R$5, continuava a ser o seu farol. Ele a olhava e via a história completa. O amor eterno de Lúcia, a dor da perda, a escuridão e a luz inesperada de uma caixa de supermercado que se importou. Joaquim estava vivendo, mas ele sabia que o seu novo ciclo ainda estava incompleto. Ele tinha salvado a si mesmo e ajudado Ana Paula, mas ele sentia que precisava fazer algo maior, algo que realmente honrasse a memória de Lúcia e a lição de vida que ele tinha recebido. O projeto Luz do Saber precisava crescer. Havia muitos outros idosos em Curitiba que, como ele, estavam isolados e precisavam de dignidade e de uma nova chance. Joaquim começou a sonhar grande. Ele queria transformar o projeto de alfabetização em algo que fosse além da paróquia. Ele queria criar um centro de convivência onde os idosos pudessem não só aprender a ler, mas também encontrar o que ele tinha encontrado: propósito e companhia. Ele sabia que seria difícil. Ele era apenas um contador aposentado e voluntário, mas a ideia o incendiava. Ele sentou-se à sua mesa, pegou uma folha de papel e começou a esboçar um plano detalhado, usando a mesma caneta que ele usava para organizar as doações. Ele não estava mais planejando a morte, ele estava planejando o futuro. E a primeira pessoa que ele pensou em chamar para ajudar com a divulgação e a organização inicial não foi o padre, nem Dona Elza. Foi a Ana Paula. Ele precisava da energia e da visão de uma jovem para dar vida ao seu novo sonho. Ele precisava da pessoa que o tinha forçado a acreditar que o mundo precisava dele. Ele sorriu. Seu Joaquim estava pronto para se tornar visível. Ele estava pronto para a próxima fase da sua vida. O silêncio tinha acabado. E o barulho que vinha agora era o barulho da esperança. Joaquim e Ana Paula se tornaram uma dupla imbatível, gente. Ele com a cabeça fria de contador e ela com a criatividade e a paixão da pedagogia. Eles se encontravam na lanchonete do mercado, depois do expediente dela, ou na sala da paróquia rabiscando planos. Seu Joaquim, a gente precisa de um nome que chame a atenção, mas que seja acolhedor, dizia Ana Paula. Joaquim olhava para a nota de R$5 que ele tinha até plastificado, para que não se desgastasse mais. Tem que ser um lugar que mostre que nunca é tarde para recomeçar. Eles decidiram expandir o Luz do Saber para o que chamaram de Recanto das Sempre Vivas, em homenagem às flores que Lúcia mais amava. O objetivo era oferecer, além da alfabetização, oficinas de artesanato, aulas de informática básica e, principalmente, um espaço seguro para conversas. Um lugar para que os Joaquins e as Jenes de Curitiba não se sentissem mais invisíveis. Joaquim usou todas as suas conexões antigas de contador. Ele ligou para ex-clientes ricos, para amigos de Lúcia, para a família. Ele não pedia esmola. Ele apresentava um plano de negócio social
mostrando o impacto que o centro teria na saúde mental dos idosos. E a resposta veio. As pessoas, vendo a paixão daquele senhor que parecia ter renascido, abriram as carteiras. O padre Marcelo conseguiu um prédio anexo à igreja que estava abandonado para ser reformado. Durante 6 meses, seu Joaquim e Ana Paula trabalharam incansavelmente. Ele supervisionava a obra, controlava o orçamento com uma rigidez invejável. Ela recrutava voluntários jovens da faculdade para pintar e ajudar nas oficinas. Eles se apoiavam. Quando Joaquim sentia o peso da idade, Ana Paula o lembrava. O mundo precisa de você, Joca. E quando Ana Paula pensava em largar a faculdade por causa do cansaço, Joaquim a lembrava. Não desista do que é seu, minha filha. A nota de R$5 plastificada estava sempre na mesa de reuniões como um lembrete do que os uniu. O grande dia da inauguração do Recanto das Sempre Vivas chegou em uma manhã ensolarada de primavera, ali em Curitiba. A sala estava cheia. Havia autoridades da prefeitura, o padre Marcelo, dona Elza, os alunos da alfabetização e, claro, Ana Paula, impecável em sua roupa de formatura, já que ela tinha conseguido se formar em pedagogia, graças à organização financeira de Joaquim. Seu Joaquim, de terno novo e cachecol de lã, estava no palanque para o discurso. Ele estava nervoso, mas não mais sozinho. Ele começou falando sobre Lúcia, sobre a dor da perda e a escuridão que o tinha engolido. A plateia estava em silêncio absoluto. Eu cheguei ao ponto de não querer mais viver, ele confessou, a voz embargada. Eu tinha perdido meu propósito. Eu me sentia um fantasma, andando pelas ruas de Curitiba, invisível para todo mundo. Ele fez uma pausa, tirou a carteira e, com cuidado, tirou a nota de R$5 plastificada. O papel estava amarelado, mas as letras eram nítidas. Eu estava pronto para desistir, ele continuou. Mas por um erro bobo, eu perdi isso aqui. Ele levantou a nota para que todos vissem. Essa nota tem o último "Eu te amo" que Lúcia me escreveu. Quando eu perdi, senti que tinha perdido tudo, mas eu voltei para o supermercado para procurar o que me restava de amor. Ele olhou para Ana Paula, que estava com os olhos cheios de lágrimas sentada na primeira fila. E lá eu encontrei um segundo "Eu te amo". Encontrei uma jovem, a Ana Paula, que não me conhecia, mas que viu minha dor. Ela pegou essa nota e, no verso, ela escreveu. Joaquim fez um esforço para manter a voz firme. Ele leu a frase que o tinha salvado. Joca, não desista. O amor dela ainda está aqui. E o mundo precisa de você. Um murmúrio de emoção percorreu a sala. Eu não sabia como o mundo precisava de mim, disse Joaquim sorrindo. Mas eu descobri que o mundo precisa de organização, de alguém que se importe com o que está nas margens. O mundo precisa que a gente não desista de quem está invisível. Este centro, o Recanto das Sempre Vivas, é a minha resposta a esse bilhete. É a prova de que a gentileza mais simples pode salvar uma vida. Ele desceu do palanque e abraçou Ana Paula, um abraço de pai, de amigo, de parceiro de jornada. Obrigado, Ana Paula. Você me deu o café de amanhã e me deu a vida de hoje. O Recanto das Sempre Vivas se tornou um sucesso em Curitiba. Seu Joaquim estava lá todos os dias coordenando as atividades, cumprimentando os alunos. Ele era o coração pulsante do lugar. Ele não era mais o idoso solitário do batel. Ele era o seu Joaquim, o Joca, que tinha sido resgatado pelo amor de uma esposa e pela compaixão de uma desconhecida. Às vezes, ele voltava para casa e o silêncio ainda estava lá, esperando por ele. Mas agora, o silêncio era diferente. Era um silêncio cheio de ecos das vozes dos alunos, das risadas das oficinas e do barulho da vida que ele tinha abraçado. Ele ia até o armário, abria a caixa de sapatos. O frasco de comprimidos ainda estava lá, intocado. Ele olhava para ele, sorria com pena daquele antigo eu e fechava o armário. Ele voltava para a sala, tirava a carteira e olhava para a nota de R$5. Os 2 recados, lado a lado, eram a sua certidão de nascimento para a segunda chance. Joaquim sabia que a vida não era fácil, que a saudade de Lúcia nunca iria embora, mas ele tinha aprendido a lição mais importante. A gente só consegue vencer a solidão quando aceita que o nosso valor está na forma como nos conectamos com os outros. E ele, seu Joaquim, o velho contador de Curitiba, finalmente sabia. Ele era visível. E o mundo, de fato, precisava dele. E assim,
A vida continua, gente, mostrando que às vezes um pedacinho de papel amassado e a coragem de uma jovem cansada são tudo o que precisamos para acender a luz da esperança e nos dar um motivo para levantar e tomar o café de amanhã. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.